Moro com minha família nos Estados Unidos numa casa própria. Acontece que meu marido mal fica conosco, apenas nos visita a cada 2 ou 3 meses. E soube que ele até já colocou uma amante para morar no nosso apartamento no Brasil. Quero o divórcio, mas descobri que todos os bens da família, incluindo a casa onde moramos nos Estados Unidos, não estão no nome dele. Se nos separarmos, perco o direito à casa e a permanecer nos Estados Unidos? Ficarei sem nada? Vim com um visto específico pelo trabalho dele, L2, de acompanhante do L1. E ainda estou em processo de conseguir o Green Card. Eu não sei se ela já ouviu a história de Ícaro lá, voou muito perto do sol. Ela tá voando. Ele tá lá com a amante, você tá com a casa só pra você, minha filha. Não vamos mexer, eu não mexeria. Bom, no seu caso, assim, tem muitas camadas. Inclusive, eu conversei com um advogado especializado em direito internacional e que fala bastante dessa questão de vistos. Você fala que o seu visto é o L2, né? Esse visto L2, ele é um visto atrelado ao visto L1, que justamente é muito comum entre os brasileiros que migram para os Estados Unidos a trabalho, em geral transferidos aí por multinacionais. O visto L1, ele é um visto temporário de trabalho, mas que permite entrar com o processo para obter o Green Card, assim como o visto L2 também, né? O L2, ele é conferido ao cônjuge e aos filhos dos detentores do visto L1 pelo mesmo prazo que o visto L1 equivalente e, como eu falei, também permite entrar com processo de Green Card e até com pedido, né, para trabalhar nos Estados Unidos. Só que o visto L2, diferentemente do Green Card, ele é totalmente atrelado ao L1 correspondente. Então, por exemplo, se o seu marido entregar o visto dele ou descumprir os requisitos do visto L1, você e os seus filhos também perdem o direito ao visto L2, o que não aconteceria se vocês já tivessem o Green Card. Então, assim, primeira coisa, se você tá dizendo que o seu marido já passa mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos, não sei se ele tá no Brasil a trabalho ou não, você não especifica isso na pergunta, mas se ele passar tempo no Brasil atuando na proposta de trabalho que deu a ele o direito ao visto L1, isso por si só já poderia ser considerado um descumprimento ao visto. Então, primeira coisa, seria bom você verificar se essa rotina do seu marido de passar tão pouco tempo nos Estados Unidos, você mencionou, né, já tem uma amante no Brasil, no apartamento com quem ele deve conviver, então talvez ele esteja em descumprimento do visto e o visto dele talvez até já tenha caído. Se for esse o caso, o visto de vocês aí da família também deve ter caído junto. Da mesma maneira, se vocês se divorciarem, você certamente vai perder o seu visto L2. Então, se você não deseja sair dos Estados Unidos, o melhor que você tem a fazer, amiga, agora chega aqui perto de mim que eu vou te falar um negócio, te dar um conselho de amiga. O melhor que você tem a fazer é engolir essa situação que você está passando, viu, Bia? E esperar o Green Card sair. Então, ficar na sua, não pedir o divórcio e esperar o Green Card sair. Porque se você quer se manter nos Estados Unidos, você precisa ter essa independência. E só com o visto L2 você não tem. Aí você falou uma coisa bem estarrecedora, né? Que os bens da família, que deveriam ser os bens comuns do casal, imagino eu que vocês sejam casados em comunhão parcial de bens ou comunhão total, né? Não sei qual é o regime de vocês, mas os bens comuns, pelo que você está falando, estão no nome de outra pessoa. Isso é um problema. A gente até viu recentemente o caso, né, com a atriz Samara Filippo, que veio às redes sociais contar que isso aconteceu com ela e ela ficou anos na justiça tentando provar que os bens que ela tinha com o marido dela eram bens comuns do casal. E justamente isso acontece, infelizmente, né? Não é correto e a pessoa precisa justamente fazer essa comprovação. Mas vamos por partes, né? Independentemente de questões de visto, green card ou de você precisar deixar os Estados Unidos ou não num eventual divórcio, você vai, né, a partilha vai respeitar o regime de bens adotado quando vocês se casaram. Então, se vocês forem casados em comunhão parcial de bens, você vai ter direito à metade de todos os bens comuns do casal, que são aqueles adquiridos na constância da união a título oneroso, ou seja, com fruto do trabalho, né, com dinheiro fruto do trabalho de um dos dois ou de ambos, durante aí o casamento. Então esses são os bens comuns do casal, vocês vão dividir aí igualmente no divórcio. Mesmo que só o seu marido tenha contribuído com recursos para adquirir esses bens. Tendo eles sido comprados na constância da união,
eles são bens comuns do casal, são seus também, vocês dividem igualmente. Só que se todos os bens estão no nome de terceiros, você vai ter que provar na justiça, talvez na própria ação de partilha do divórcio, que na verdade esses são bens comuns do casal, mas foram colocados em nome de outras pessoas, talvez justamente para evitar a partilha. Se só ele contribuiu com recursos para adquirir os bens, não queria dividir com você, fez isso, mas isso não é certo. Mas você vai ter que comprovar isso, né? É possível fazer essa comprovação para você ficar com a parte que é do seu direito, mas o procedimento para essa comprovação vai depender de quem são esses terceiros e de como foi feita a aquisição dos bens. Então, o ideal, nesse seu caso, é melhor você contar com a assessoria de um bom advogado, porque é uma situação bem delicada, bem complicada e que pode trazer aí alguns problemas se você tiver dificuldade de fazer essa comprovação.